Você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa com o senador Mário Couto. E o nosso tema é a CPI mista que pretende investigar irregularidades na gestão da Petrobras. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa. O senhor é um dos membros dessa comissão mista. Mas fica aquela dúvida, porque a gente, nos últimos dias, acompanhou um grande impasse. Qual ia ser o foco de investigação? Por que uma investigação ampla ou não? Uma investigação feita a partir do Senado ou a partir do Congresso? Gerou ecos. É uma CPI da Petrobras no Senado, é uma CPI mista com deputados e senadores para o mesmo. Isso esvazia o trabalho da investigação? De alguma forma desmoraliza ou é arriscado a gente acabar numa pizza? Não, eu acho que não desmoraliza nem esvazia. Por quê? Primeiro nós temos que entender o que é uma CPI de Senado, né, e o que seria uma CPI mista. CPI de Senado, a oposição leva uma desvantagem tremenda. Por quê? Porque nós já fizemos, inclusive, aqui no Senado, uma CPI do Senado da Petrobras, e deu em pizza. E por foi que em 2006, isso? não foi? Faz uns 2 anos, 3 anos atrás, por aí. Por que isso aconteceu? Porque nós temos a enorme desvantagem de números aqui. O que é completamente diferente lá na Câmara. Nós temos hoje 200 e poucas assinaturas na CPI mista, só de deputados. Então, para você ter uma ideia, se nós criarmos hoje a CPI do Senado, nós não temos absolutamente nenhuma condição de apurar, de fiscalizar. Mas, se nós criarmos a CPI mista, que congrega o Senado e a Câmara, aí nós temos uma boa vantagem de aprovar, por exemplo. Eu quero chamar a Graça Foster para prestar depoimento. Eu tenho que apresentar o requerimento e esse requerimento ser votado. Sim. Se eu não tenho a maioria, eu nunca vou chamar ninguém. Com certeza. Porque esse requerimento sempre vai ser arquivado. E outra, se o governo tem a maioria, a própria produção do relatório final também fica comprometida. Fica esvaziado. Então, veja bem, o que é prudente é se fazer a coisa correta, para que a gente tenha condição de fiscalizar. Porque senão, fatalmente, nós vamos entrar numa condição de dizer, mais uma CPI que não deu em nada. E não é o que nós queremos. A CPI da Petrobras é uma responsabilidade nacional. A empresa é uma empresa nacional, uma empresa que foi criada, para a nação brasileira, a peso de muito trabalho, a peso de choro dos brasileiros. Então, é uma empresa que não pode ser desrespeitada. Para isso, nós estamos atentos para se saber, por exemplo, como é que sacaram 10 bilhões do cofre de uma empresa sem nenhum documento. Então, isso aí não cabe na cabeça de ninguém. Como se sacou? Olha, veja bem, não é R$100, R$200, R$300, R$100 mil, não. São 10 bilhões. Como poderia ser sacado do cofre de uma empresa sem nenhum documento? Outra pergunta. Como pode uma empresa do tamanho da Petrobras fazer 90 obras sem serem licitadas? 90 contratos de obras ou serviços sem serem licitados. 90 bilhões. São bi. Então não se pode brincar com uma coisa tão séria para a nação como este caso da Petrobras. O governo tenta obstruir, dizendo que isso aí é politicagem, que é época de eleição, que estão fazendo tudo isso porque querem diminuir na pesquisa o percentual da presidenta. Ora, então, não se pratica nenhuma CPI quando estiver próximo de eleição. Se nós formos por aí, nenhuma investigação poderá ser feita quando se entra na fase próxima da eleição. Agora, aí não se pode fazer nada porque é politicagem. Não é nada disso, nós temos que investigar tudo. O senhor está tocando num assunto importante, calendário, Porque a gente sabe, tem uma expectativa aqui de um certo esvaziamento, já tem até formalmente acordado, esforço concentrado para essa época de Copa do Mundo e de eleição. Como que vai trabalhar essa CPMI? Ela também não corre risco de se esvaziar em função de calendário? Eu já tenho, por exemplo, eu já estou indicado para o membro da CPI mista. O que passa pela minha cabeça? Passa primeiro a minha responsabilidade. O que eu devo ao povo brasileiro.
Isso aí, eu sou o representante do povo brasileiro. Né? Eu vim para cá para representar o meu estado do Pará. Né? Vim aqui com 1,5 milhão de votos, pessoas que confiaram em mim. Então, chama-se representação popular. Então, aquele senador que está ali, que foi indicado para ser CPI mista, ele tem a obrigação de representar o povo. Então, o que é que passa pela minha cabeça? Ora, tem a eleição aí, eu sou candidato à reeleição. Eu posso fazer a minha campanha no sábado, no domingo, na segunda-feira, mas eu tenho um dever patriótico de estar nessa CPI, de defender aquilo que é do Brasil. Esse dinheiro todo, esse dinheirão todo que foi sacado, que foi levado, que foi desviado, não é de ninguém, é do povo brasileiro. Senador, então nós temos que investigar. Ser membro dessa CPMI, eu acredito que seja um desafio, porque a gente sente muita resistência na parte da base do governo mesmo. Por exemplo, indicando os membros da comissão do Senado. A partir do momento que você tem esse trabalho em paralelo, pode gerar algum ruído? Isso é um motivo de preocupação? Olha, que resistência o senhor acha que a sua comissão é um motivo de vai ter que enfrentar? preocupação muito grande. Né? O governo vai fazer tudo para encobrir tudo. Né? Mas veja bem, eles vão chegar a um ponto que não vão poder encobrir tudo. É aquela preocupação inicial. Nós temos que ter o igual, né? Membros igual, na quantidade igual, tá certo? Ou perder por um, por dois, né? Porque na hora falta um, falta outro, aí a gente aproveita e aprova o requerimento de chamada. Então, vai haver realmente uma disputa. Isso é natural de uma CPI, um defendendo o lado, outro acusando o lado. Na hora que você traz os membros e você tem a oportunidade de fazer as perguntas aos membros da CPI, você já está começando a descobrir coisas. Né? Isso aí é um elo. Vai se ligando à corrente, igualzinho a investigação da Polícia Federal. Cria aquele elo e você começa a bater as coisas e acaba descobrindo. Então, disso aí, né, não se tem dúvida que nós vamos saber. Se a CPI, no final, vai dar em pizza, não sei. Né, porque o governo tem a maioria, mas eu posso lhe garantir que fatos que estão debaixo do tapete virão à tona. E a coisa mais importante é mostrar à sociedade, porque mesmo que a CPI não queira encaminhar ao Ministério Público, porque uma CPI é uma investigação interna nossa, que nós temos que encaminhar ao Ministério Público Federal. Certo. Tá certo? Certo. Mesmo assim, a nossa bancada, por exemplo, pode encaminhar o relatório. Entendi. Em separado. Tá certo? Tá certo. Olha, a CPI não vai encaminhar, mas eu, como senador, tenho esse direito. No caso do Cachoeiro, isso aconteceu, né? Pois é, então. Teve um relatório oficial um relatório e um outro separado. mais denso, Nós podemos fazer isso. Então, terminar em pizza total não vai. Não tem risco. Pode terminar numa pizzazinha, né? Que a gente queria fazer uma coisa e não deu para fazer total. Mas terminar em pizza, daquelas grandonas, não vai terminar. Senador, já dá para ter uma ideia de quanto tempo a CPMI vai funcionar? Qual o período de trabalho que será necessário? Eu acho que nós vamos atravessar a campanha. É mesmo? Eu acho que nós vamos atravessar a campanha, porque vai chegar uma hora que a campanha vai apertar, aqueles 2 meses de agosto e setembro, e nós não adiantar encobrir. Nós não vamos ter condição de vir aqui. A expectativa do senhor, pelo menos vamos dizer, até novembro, ter um relatório final? Eu acho que antes do final do ano nós teremos o relatório. A CPMI vai partir, o start da CPI vai ser a investigação que a Polícia Federal já fez? É daí que se parte? Lógico que a investigação da Polícia Federal, como ela saiu na frente... Ela vai subsidiar de alguma forma. Ela vai nos facilitar. Né? Ela já vai nos adiantar muito essa tarefa. Ou pelo menos nortear os depoimentos. Pronto, é por aí. Nós vamos ter um parâmetro de acordo com o que foi investigado na Polícia Federal. Aliás, eles têm dom de investigação muito mais profunda que nós. Com certeza. Eles aprenderam, se aprofundaram para isso, tá certo? Então, obviamente, eu, por exemplo, como membro, eu vou me orientar por ela. Lógico que vai ter coisas que eu quero a mais, ou eu não quero, né? Mas eu vou ter um foco. Tá certo? Eu vou focar aqui na Texas, né? Ou então eu vou focar aqui na outra refinaria de Pernambuco. E assim, então, a corrupção foi em várias refinarias, não foi só na Argentina também. Na Argentina. Tem um aviso, né? Então, eu vou pegar um foco, né? E vou me deter naquele foco para mim não me perder. Claro. Mas as orientações da Polícia Federal vão ser muito importantes para nós. Senador, muito obrigada pela sua presença. Não tem de quê, disponha sempre. Eu termino a nossa entrevista pedindo para que o senhor volte, seja porta-voz desse trabalho, vá contando aqui no argumento como é que as coisas estão andando. Vai ser um prazer ter o senhor aqui no estúdio. Eu sempre fui fã desse programa. Muito obrigada, senador. Obrigado eu, em nome também. da TV, agradeço. Obrigado.
E agradeço a você que nos acompanhou aqui nessa conversa. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Roma e você também pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.